Olá, bom dia. Primeiramente, agradecer a Deus por todos da minha família estarem bem. Agradecer também a oportunidade de estar aqui apresentando algo que para mim é sensacional, a integração da educação frente à tecnologia, com o uso da tecnologia, e dizer também que estou com muitas saudades de todos. Então vamos aqui, vou compartilhar minha tela e iniciar essa esse papo aqui. Eu tenho aqui já preparado uma apresentação utilizando a ferramenta Prezi, e eu faço até questão de brevemente apresentá-la, porque realmente ela facilita e dá uma dinâmica legal nesse estilo de apresentação, né? Então vamos lá. Eu fiz questão aqui de elencar, junto com a coordenação, a equipe pedagógica, sugeri que a gente colocasse aqui uma recapitulação das principais ferramentas que nós estamos utilizando nesse período todo. E começando aqui, lógico, pelo WhatsApp. Lembrando que o WhatsApp é da Facebook, recentemente está vindo lá Facebook na hora que você está carregando pelo celular. Dizer que o WhatsApp é uma ferramenta nova, relativamente nova, né, do 2009, com 11 anos apenas, e é a mais utilizada, né, superou aí ao Messenger, que é do próprio Facebook, ao Skype, que foi o precursor lá dessa voz sobre IP. Óbvio que essa questão de voz acabou ficando até meio de lado, porque hoje a gente usa mais com textos e também faz ligações gratuitas, entre aspas, né, utilizando a ferramenta WhatsApp. Óbvio que ele tem uma série de outras funcionalidades, até videoconferência, só que limitada a poucas pessoas, está ampliando os seus recursos aí com relação a essas possibilidades do uso. Na questão do uso, nas nossas aulas, nós nos apropriamos dos grupos que os alunos tinham formado previamente, que já possuíam grupos, né, formados em cada uma das salas, né, e passamos a utilizar de uma forma acadêmica, né, com avisos, recados, dúvidas. A Thaís tem colocado a divulgação da agenda semanal, o link das reuniões, então, até para exemplificar lá, eu dou bom dia, já coloco lá o link do Zoom, e eles entram e assim por diante. Também tem vários professores que têm feito controle de presença através do próprio WhatsApp. E o que eu acho fantástico, e isso eu já tenho visto antes desse momento todo de quarentena, de pandemia, que eles utilizam o WhatsApp até para estudar em grupo, né, à distância. Eu já percebi que, inclusive, o pessoal do sexto ano tem mais facilidade em utilizar com essa intenção, de fazer estudos em grupos. Inclusive pegando, eu lembro no passado, foi ano passado, eles pegavam um trechinho de cada lousa e conseguiam destrinchar aquelas informações na véspera da prova, para variar, estudando lá em grupo com os alunos sobre o conteúdo que cairia na prova. Vamos na sequência aqui da apresentação, temos aqui as dicas. Óbvio que tem centenas de dicas, né? Eu só elenquei aqui 3 dicas principais. Caixa alta é gritar, né? Nós eventualmente esquecemos disso, ou por descuido lá que o teclado está com caps lock acionado, você vai lá, escreve, e isso já é para mim enraizado, lá desde os chats antigos, né, há vários anos atrás, que o caixa alta é gritar. Então, se policia em sempre colocar só se caso for necessário realmente um grito ali, mas eu acho que na maioria das vezes não há necessidade. Então, caixa alta sempre tem essa conotação de gritar, né? O arroba recentemente foi colocado lá no grupo em que ele direciona a mensagem. Na hora que você coloca o arroba, ele já relaciona todos os participantes daquele grupo e você já consegue selecionar um participante e em seguida colocar a mensagem direcionada para essa pessoa, né?
ele é muito bom e é importante a gente utilizar esse tipo de recurso que existe tanto nesse como em diversos outros mecanismos, aí, ferramentas de mensageiros instantâneos, né? A mensagem privada é importante a gente lembrar que ela existe, né? A gente sempre está falando no grupo, mas se aquela conversa passou a ser só para 2 pessoas, né, não há necessidade, ou se passou a ser um assunto pessoal, é interessante ir correr para o privado e responder no privado para que não fique muito grande. Óbvio que tem perguntas que a classe inteira necessita saber, ou talvez seja interessante, então é interessante uma resposta lá no grupo. Mas em muitas outras, é uma questão pontual, em cima de uma dúvida pontual, ou uma dificuldade específica, ou até mesmo uma sugestão que você quer até não ficar expondo o aluno, então é interessante ir lá pelo privado. Tanto isso, tanto aí, que a gente já percebe esse erro até em grupos de família que isso ocorre. Aqui está o exemplo lá, na hora que você aciona o arroba, lá no nosso grupo do fundamental, você aparece lá ó, o nome das pessoas, você seleciona uma pessoa e você consegue já continuar a conversa e já consegue utilizar ela para direcionar a mensagem. Vamos lá, a próxima ferramenta, Google Classroom. Aí eu faço uma menção que eu já estou utilizando essa ferramenta há alguns anos. Eu sempre digo que é uma ferramenta que desde 2014, quando a Google lançou essa ferramenta, né, Google Sala de Aula, ela depois de um certo tempo, a princípio ela é atrelada à suíte educacional, aí depois de um certo tempo ela tirou, desassociou, na verdade ela faz parte, mas ela não é obrigatório você ter a suíte educacional para utilizar todas as possibilidades do Google Classroom. E é uma fantástica ferramenta para com uma sala de aula virtual, onde ele possui lá um mural, né, um local para atividades e você consegue ter as devolutivas e tudo mais, né? Vamos aqui para os usos, depois eu vou falar algumas particularidades. Nós temos utilizado realmente para avisos, recados e dúvidas. Lembrando que nós estamos usando de uma forma improvisada, porque são salas de aulas que eu já possuía, né, como eu estou dizendo, eu já uso há 3 anos, você percebe que o pessoal até do médio já conhecia, porque usaram comigo lá até o 9º ano, e agora ainda lembram, né, lógico que agora, depois de todos esses meses aí, estão usando constantemente. Mas eles já tinham essa facilidade, isso eu acredito que tenha ajudado bastante eu já estar utilizando com eles há um certo tempo. É importante que a gente saiba que a gente está usando de uma forma improvisada. Outros professores que dão aula em outras instituições usam somente para você, como eu usava, né, somente para a sua turma. Então você consegue usar o mural só com seus assuntos, só que nesse caso, temos que lembrar que o mural é para todas as salas, então é como se fosse um mural lá na escola, lá no corredor, né? Então, se colocar alguma coisa não pode ser pertinente exclusivamente para uma atividade tua, então é melhor colocar na atividade. E na atividade, na descrição da atividade, você tem uma série de ferramentas ali para especificar ou instruir a utilização e colocar conteúdos, né, tópicos, lembrando, esse assunto tópico, né, a gente coloca tópicos para poder separar as disciplinas, né? A gente usamos de uma forma improvisada, como eu estava dizendo, porque a gente usa todo mundo numa mesma sala, né? E aqui está aqui, ó, usar perguntas. É uma dica que eu dou, que eu tenho usado constantemente no final de cada aula. Vocês sabem que todas as minhas aulas eu utilizo o Zoom, todas, sem exceção. Todas elas estão gravadas e todas elas subem para o YouTube. Então, no final da aula, eu coloco, ó lá, no Classroom temos já uma pergunta. Se não é uma atividade, porque não é toda aula que eu coloco uma tarefa, um trabalho, né, uma atividade propriamente dita, né? Eu coloco só uma pergunta alusiva ao conteúdo que eu passei naquela aula. E ele tem tanto instruções de como responder, como tem lá linkado a videoaula, né, aquela aula que foi dado pelo Zoom, que foi subida para o YouTube. Eventualmente tem outros links, outros vídeos do YouTube, outras sugestões também relacionadas ao assunto, e a pergunta. Essa pergunta vale nota, né? Eu vou corrigi-la
né? Então, muitas vezes a necessidade de aquele aluno que ficou não ficou muito antenado na aula, tenha que rever a aula gravada para poder pegar a resposta, né, pegar o conteúdo, lá o fio da meada, para poder responder aquela questão. Eu sei que é diferente de disciplina para disciplina essa questão, mas é uma forma de ter já uma devolutiva da própria aula, do aproveitamento daquele aluno naquela própria aula. E eu faço questão, muitas vezes, de colocar que eles façam essa resposta no próprio dia. Eu coloco lá o prazo no próprio dia, ou no máximo no dia seguinte, mas no próprio dia de preferência, incentivo que eles respondam no próprio dia, afinal de contas é só uma pergunta, como vocês podem ver aqui, é uma pergunta composta, né? Tem 1, 2, 3, 4 itens na mesma pergunta, porque é apenas uma pergunta. Não é igual o Forms, né, que depois eu vou abordar, Google Forms, onde você monta lá uma prova com várias questões. Aqui não, é apenas uma pergunta, né, que vai ter, lógico, apenas uma resposta. E lógico, no caso aqui eu coloco uma resposta composta, que eu vou depois fazer uma avaliação em cada uma dos trechos da resposta. Eu, eu já falei aqui da importância do mural, né, e a gente ter a preocupação que esse mural, no caso da utilização do Classroom, é um mural coletivo, né, então a gente não pode se apropriar somente para a nossa disciplina, e saber também que os prazos, né, de entrega tem que ser pertinente a cada atividade. Não esquecer de colocar os prazos de entrega dentro do Classroom. E factíveis, né, prazos de entregas possíveis para que eles consigam dentro de um período. Eu sempre comento e eu falo bastante dessa questão do ensino à distância, ensino remoto, EAD, da forma que a gente preferir colocar o nome aí, mas que ele é necessário de uma forma constante e em doses homeopáticas, né? Pequenas e sempre, né? Eu acho que isso traz resultado, porque se for pesado, acaba acumulando ou não dando conta, e se ele ficar muito esporádico, ele perde também a sequência da sua ação, né? Vamos aqui, antes de passar, aqui eu tenho aqui em cima, aqui lá, a pergunta. Onde fica a pergunta? Está lá, tem atividades, atividade com teste, pergunta, ali que é a questão da pergunta. Material, que você eventualmente pode postar ali sem ser necessário ter uma atividade, uma devolutiva, então é só o material. E reutilizar postagem. Eu utilizo muito essa opção de reutilizar postagem, onde o aluno, ou melhor, o professor tem a condição de aproveitar, ainda mais que nós temos sexto A e sexto B, e assim por diante, duas turmas no mesmo ano, e então a reutilização da postagem é necessária, né? Vamos lá aqui em detalhe a questão da pergunta. Vocês podem ver aqui tem pergunta, as instruções, tem o link da aula, que ele pode rever aqui, inclusive eu estou falando, siga as orientações passadas em nossa aula. Tem o prazo de entrega, a quantidade de pontos que vale, o tópico que é necessário, como eu falei, como a gente está usando tudo a mesma sala, coloquei lá tecnologia, como todo mundo já sabe, né? Vamos lá ao próximo assunto aqui. Zoom. Criação de reunião, nós estamos usando o Zoom, de um tempinho que usamos Skype, e preferimos usar o Zoom pela fantástica ferramenta que é. Lembrando que o Zoom também é uma ferramenta recente, de 2011, quer dizer, tem 9 anos aí, e cresceu esse ano de uma forma exponencial, né? Como várias pessoas dizem, se tivesse uma bola de cristal, tinha comprado ações da Zoom, né? Cresceu muito, mesmo com aquele boato em termos, né, daquela falha de segurança que realmente foi verificada e foi corrigida, e isso fez com que a ferramenta se consolidasse. Gravações, né? Aqui, só para exemplificar, eu coloco lá, bom dia, minha aula aqui era às 7 horas da manhã, 6h57 deu bom dia, teve a resposta dos alunos, em seguida já coloquei o link. Porque eu já iniciei a reunião e na reunião mesmo eu peguei lá a cópia do link e coloquei lá no grupo. Então eu já estava dentro da sala aguardando ele entrar. Que nem a gente faz isso na escola, né? A gente entra na sala e aguarda os alunos entrar, ainda mais se é a primeira aula do dia, aqui, que 7 horas da manhã, né? E aqui tem tanto o link para quem entra para o link, mas tem muitos que já estão com ele aberto, cadastrado, e precisam do ID e da senha. No caso aí tem o ID e senha.
A senha, né? Até um certo tempo ainda existe essa possibilidade de não colocar a sala de entrada, né? O controle de entrada. Hoje em dia tem várias questões aí que está sendo discutida aí de outras polêmicas aí de quem passou o link para quem. Então, policiar ao chat, se policiar bastante ao chat, né? Se tiver alguma coisa, uma pessoa ali que está excluir, depois você verifica, exclui da reunião, depois você verifica o que aconteceu, como é que aquilo aconteceu. Né? Já tem casos passados aí que a gente precisa estar sempre atento ao chat e ao grupo num todo. Se tiver alguma divergência ali, você simplesmente exclui a pessoa e pronto, continua e toca em frente. É possível compartilhar a tela, como vocês estão vendo aqui, eu estou usando o Zoom para fazer a gravação desse conteúdo, e compartilhar inclusive o som do teu PC. Muitas vezes você acaba fazendo alguma ação lá, compartilhando sua tela, mas o som não vai junto. É necessário lá no Zoom, tem a opção de você também compartilhar o som pelo Zoom, né, o som do teu PC. Antigamente, no começo, a gente colocou lá o agendamento, né? Como eu estava dizendo, eu entro na sala e faço convite, então eu não faço mais o agendamento. Isso resolve uma série de questões aí, até saber se vai funcionar, né? Se eu vou estar pronto, né? Pô, se eu já entrei dentro da aula, se eu estou dentro da sala, então tá tudo certo. Está tudo em ordem, né? Então não corre certos riscos desnecessários. Sem contar aquilo, professor, qual que é o link? Professor, qual o link? O professor, estou aguardando lá dentro, já entrou, tal. Então, entendeu? Essas questões já se resolvem com essa conduta. Aqui está o exemplo que eu disse, né, do bom dia e o link colocado. YouTube, né? A gente termina, tem a opção de você fazer a conversão futuramente, como você pode aguardar que ele automaticamente comece a fazer a conversão. É possível você interromper aquela conversão e fazer ela a posterior, ainda mais se você vai ter uma aula na sequência. Então, lembrando que tem esse recurso. Esse modelo aqui, né, é bem importante para que lá no YouTube, na hora que você estiver postando o teu vídeo, seguir o modelo, onde tem aqui o ano, a turma A, o oitavo a disciplina, a tecnologia, foi utilizado pelo Zoom, uma reunião Zoom, na data do 8/6, e o tema, criação de blog. Então, a pessoa de longe, ou melhor, na hora que você vê aquele centenas de vídeos que está lá no YouTube, embora tenha as playlists, mas mesmo dentro das suas próprias playlists, se consegue identificar, né? Para que qual assunto, a data. Então, poucas informações, mas importantíssimas para que não tenha tem uma boa identificação do seu vídeo lá no YouTube. Lembrando que isso é um fato que tem acontecido com frequência, estar logado, né, na conta do GPAG para subir vídeo para o GPAG, como também para que você utilize o teu Classroom ou você utilize a agenda da escola que é compartilhada, que a gente coloca alimente ela, você consiga fazer acesso, você não pode estar mais logado no JampAG, você tem que passar a estar logado na sua conta pessoal para poder conseguir ter acesso à agenda semanal e colocar suas informações. Vira e mexe acontece, a gente acaba esquecendo de sair de uma conta e entrar na outra conta para poder dar continuidade. Esse aqui em detalhes aqui, que é a opção aqui, tanto para subir vídeo, como a conta que está logado, no caso está na conta do Jean Piaget oficial, né, tem o nome lá da conta no Google. Lembrando que o YouTube também é uma aplicação Google. Vamos lá, Google Forms, né? Recentemente utilizamos eles para fazer a avaliação, a P1, né? Ou melhor, a P2, né? E P2 do primeiro trimestre, todas as salas foram feitas pelo Google Forms. E foi um sucesso, né? Até o próprio ensaio anterior, quanto à realização em si, foi fantástica. Ele consegue, de uma forma dinâmica, melhor, ao mesmo tempo, todo mundo acessar, ela tem poder de fogo para poder administrar isso tranquilamente, a Google, né? São servidores Google. E então, a gente sabe que a ferramenta é simples e eficiente, né?
Lembrando aqui, os usos para pesquisas, esse é o ponto principal dessa ferramenta. Embora a gente está utilizando para avaliações, para listas de exercícios, mas a princípio, realmente, o conceito dela era para fazer pesquisa. Inclusive, os modelos que tem disponíveis lá no Google, no Google Forms é para fazer pesquisas de opinião pública e assim por diante. Até gamificação, recentemente foi disponibilizado um link onde mostra lá um tutorial para você criar um game utilizando o Google Forms. É possível fazer, porque é possível você ir seguindo um caminho, né? E se você seguir o caminho certo nas respostas, você consegue chegar a um destino. E aí gera uma competição ou gera uma disputa para você realmente seguir o caminho correto nas suas respostas para atingir o resultado. De isso eu também posso depois passar para vocês em detalhes, porque é bem legal essa questão da gamificação utilizando o Google Forms. Lembrando que ele não é atrelado ao Google Classroom, ele não é atrelado a nada, ele é separado. Nós, a gente colocamos o link lá dentro do Classroom para obrigar eles entrarem pelo Classroom e acessarem o formulário. Como também a gente poderia disponibilizar o link do Forms lá dentro do próprio WhatsApp, como está aqui na minha explicação. Algumas dicas, né? O uso de sessões, né? Uso de sessão, para você, por exemplo, fazer uma sessão de identificação, de fazer uma sessão de um certo assunto, ou até de separar questão por questão, uma pergunta por sessão, também é possível. Colher o e-mail, essa é uma opção que tem lá nas opções, de você, eventualmente você esqueceu, ou o aluno colocou o nome João, e tem mais de um João na sala, tem salas aí que tem mais de um Guilherme e tal, então, você pede o nome completo, ele vai coloca só G, né, Gui, ou coloca então, Arthur, que tem mais de um na sala, e outros nomes que tem. Então, se você colher o e-mail, ele vai ser único. Ele até pode colocar, mas ele vai validar. E se ele autenticou para poder usar o Classroom e acessou por dentro do Classroom, ele já está autenticado, né? Então ele já vai colher o e-mail automaticamente. Sempre testar antes. Tem esse olhinho aqui, depois eu vou até ampliar aqui, esse olhinho aqui, ele mostra a forma de você testar antes do teu formulário. Teste, reteste, verifique se tem algum detalhe, peça ajuda se precisar, eu estou prontamente disponível para poder auxiliá-los e para poder não ter problema na hora da implantação do teste, do formulário. Planilhas com resultados. Tem um símbolo lá de planilha, ele cria uma planilha eletrônica, e você tem todo o resultado, e aquilo ali você consegue, de certa forma, manter aquilo ali como um documento, manter aquilo ali como uma forma de avaliar questão por questão, os acertos e tudo mais em cima desse formulário. Eu não vou me estender muito ao Forms, até porque o principal ponto é o, a questão do estuda.com. E o estuda.com vem, de certa forma, não substituir, mas substituindo, mas ele vai manter a necessidade de a gente poder usar eventualmente o Forms, mas o estuda.com é uma ferramenta fantástica. Né? Uma plataforma, como está dizendo, educacional de avaliação e desempenho, e ela permite, de ambos os lados, né, os professores, da mesma forma que muitos já conhecem aí o Super Pro, colocarem listas, colocarem questões, como a própria Raquel já tem colocado algumas atividades com o Super Pro, mas o Super Pro é pago, né, o Estuda.com também é pago. Só que esse Estuda.com está incluso no pacote educacional do Jean Piaget. E sendo assim, os alunos têm, melhor, os professores têm ele franqueado, né, para utilizar nas suas disciplinas. Lembrando que o estuda.com pode ser utilizado pelos professores como pelos alunos. Como assim pelos alunos? Os alunos podem, independente da solicitação do professor, entrarem, eles já estão previamente cadastrados. Vamos lá aqui, ó, alunos. Eles estão previamente cadastrados e eles podem entrar e experimentar e exercitar, né? Criar listas próprias e respondê-las. E o mais legal disso é que
Os alunos fazendo isso, eles vão estar sendo avaliados, eles vão estar sendo visíveis pelos professores, se eles estão de fato fazendo, quantos eles acertaram, que dia que eles acessaram, quais listas que eles responderam, quais que eles responderam certas, ou melhor, quais as dificuldades que eles tiveram mais, em quais assuntos que eles tiveram mais dificuldade. Tudo isso é permitido ver através do estuda.com, até mesmo pelos pais. Ele pode cadastrar um e-mail do responsável e esse responsável consegue monitorar a utilização do estuda.com do seu filho, né, da pessoa que é responsável. Por exemplo, ele consegue verificar se de fato o aluno entrou, se não, se respondeu, se não. Então, sem a necessidade da intervenção do professor. O professor também. Tem até um relato de uma aluna, né, eu já, tanto no nono A quanto no nono B, eu já previamente pedi para que eles entrassem, como eles já estão pré-cadastrados, para que eles entrassem e finalizassem o cadastro, colocassem todos os seus dados lá. Aí foi questionado, professor, é seguro eu colocar meus dados aqui? Sim, é seguro, até porque é uma plataforma da instituição, né, da escola, não é uma coisa independente, né, embora é uma empresa, né, que gere essa estudo.com, mas é o Colégio Jean Piaget que está disponibilizando essa ferramenta, essa plataforma. E outra, a aluna falou, eu conheço sim, eu usava lá na escola, uma aluna que está retornando para a nossa escola agora, e ela comentou que ela não gosta. Como assim não gosto? Eu não gosto não, professor, porque é, o programa mostra se eu fiz ou não fiz, que hora que eu entrei, quantos eu respondi. Então, esse é um depoimento que, de certa forma, mostra que é uma coisa legal, né? De certa forma, no caso dela, ela se viu sendo analisada, né? Teve alguns alunos naquele mesmo momento falando, nossa, assim, não é possível, estou perdido. Agora, outros daquela mesma turma, naquele mesmo momento, ficaram, né, admirando a ferramenta como uma ferramenta muito boa para estudo. E começaram até a fazer já naquele mesmo momento, como eu tinha instruído e solicitado, experimentar, né, criar uma lista lá com alguns exercícios de uma certa disciplina e começar a responder para poder se desafiar, né? Essa que é a palavra. E é legal porque você consegue depois monitorar. Mas o que é importante a gente saber é pelo lado do professor. Vem realmente para facilitar. E essa carta aqui que eles fizeram da parceria, né, daqui da equipe do Estuda.com, é muito bacana, porque dá umas boas-vindas, né, e mostra que eles estão pronto para nos auxiliar na utilização desta ferramenta. Eles prepararam uma série de vídeos, melhor, já tem preparado, né, a instituição já tem preparado uma série de vídeos curtos, explicando detalhes por detalhes desta ferramenta. Eu passarei na sequência aqui, na continuação, um pouquinho da apresentação da ferramenta. Mas vale insistir que, como está dizendo aqui, é para facilitar o seu dia a dia, né? É a ferramenta que vem para facilitar esse processo de criação de lista, criação de atividades, criação de provas, até mesmo de simulados. Nós lembramos muito bem que foi, né, e tem sido um problema, né, a criação dos simulados, né? A coordenação pede, solicita para os professores certa quantidade de questões para cada uma das disciplinas, e os professores têm um certo tempo para poder elaborar e entregar para a coordenação, e a coordenação tem que depois fazer um trabalho de cobrança também, mas principalmente depois de formatação disso para poder deixar certinho tal, e mesmo assim acaba não dando certo uns detalhes, algumas atrasam tal e tal, mas acaba saindo. Mas é um trabalho árduo, que facilita demais utilizando o estuda.com, que a coordenação também tem a opção de fazer a solicitação de questões para os professores, vai aparecer na sua tela lá, que você está sendo solicitado para passar tantas questões que sigam um certo
para certa turma ou que siga certo conteúdo e com prazo determinado e pronto, você vai seguir aquilo, entregar e em cima daquela entrega você já vai ter já a sua tarefa concluída nessa parte da criação dos simulados. Então, é só uma breve início aqui do estuda.com, que na sequência faço questão de explicar um pouco mais detalhadamente esta fantástica plataforma estuda.com. Vamos dar um breve intervalo. Muito obrigado. Até o momento.